Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Sejam todos bem-vindos ao meu canal, Claudilene Casa e Crochê, tá bom? Você que está chegando agora, eu te convido a conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. Se gosta do conteúdo, clicar em se inscrever, tá bom? Ativar o sininho das notificações na opção todas, para sempre que eu postar um vídeo novo aqui, vocês ficarem por dentro das novidades. E você que já faz parte da família, que está sempre aqui comigo, comentando meus trabalhos, me apoiando, meu muito obrigada, que Deus abençoe sempre, tá bom? Hoje eu vim mostrar para vocês aqui uma produção, tá bom? Do jogo de banheiro retangular aconchego, tá certo? É o último passo a passo que eu postei para vocês aí, né? Foi feito com esse vermelho aqui. E eu fiz ele em outras opções de cores também. É um jogo muito fácil de fazer, rápido. Na minha opinião, é um jogo bem econômico. E dá para usar sobrinhas aí, dá para brincar com as cores, né? A flor também é bem fácil, a flor que eu usei aqui foi a flor catavento, tá bom? Mas é um jogo que você pode usar outras flores, não tem problema nenhum. E eu vim mostrar pra vocês aqui, com detalhes, dar algumas explicações aqui, se você quiser fazer um pouquinho maior, tá bom? E eu espero muito que vocês gostem. Então eu vou começar mostrando vocês aqui o vermelho, eu vou pesar primeiro, né? Lembrando que no passo a passo que eu deixei pra vocês, já tem a medida dele, já tem o peso, tá bom? Então, eu vou pesar para vocês verem aqui as 3 peças, tá bom? Quanto que eu gastei para fazer as 3 peças. Vou ligar a minha balança aqui. E vou zerar aqui. Tá certo? Zerei minha balança, eu vou colocar aqui as 3 peças aqui para vocês verem quanto que eu gastei para fazer as 3 peças. 773 gramas, tá bom? Então, foi o que eu gastei para confeccionar as 3 peças. Eu fiz também no amarelo, mesclado, tá bom? Eu fiz o amarelo bebê, né? Com um amarelo mais fortinho. Então, aqui ele ficou um pouquinho maior, ele tá pesando um pouquinho mais, porque eu tive que aumentar um pouquinho mais, porque a cliente queria um pouquinho maior. Então, esse aqui, ó, ficou pesando 807 gramas com as 3 peças. Mas lembrando que os tapetes foram um pouquinho maior, porque a minha cliente queria um pouquinho maior, tá bom? Então, ficou pesando 806 gramas. Também é o tapete da pia, tampa do vaso e porta-papel higiênico. Depois eu vou abrir para vocês verem com riqueza de detalhes, tá bom? Aqui é no verde água e no azul marinho. Esse aqui já gastei menos, ó, 763. E feito do mesmo jeito que eu fiz o vermelho, eu fiz esse aqui. Então, assim, dependendo do dia, a tensão do ponto, ela tá um pouquinho diferente. Aquele lá deu 773, né? Esse aqui deu 763, então 10 gramas a menos. Também tapete da pia, tampa do vaso e porta-papel higiênico, tá bom? Esse aqui eu fiz no fio mesclado, tá? Ó, fio mesclado. Fiz no fio caramelo com a cor rosa neon, tá? Aqui eu já mudei um pouquinho. Aqui eu fiz o pé do vaso, o tapete da pia e o tampa do vaso. Nesse aqui eu não coloquei porta-papel higiênico, tá? Porque tem algumas clientes que preferem o pé do vaso, né? E outras já preferem porta-papel higiênico. Aí eu fiz aqui pra mostrar que tem como fazer várias opções. É a cliente que escolhe, a cliente que manda, né? Então aqui eu fiz o pé do vaso, né? O tapete da pia e o tampa do vaso. O pé do vaso, logo eu vou trazer um passo a passo pra vocês, tá bom? Que eu tô um pouquinho sem material aqui, então, e tô com algumas encomendas também, então eu tô esperando finalizar algumas encomendas pra poder trazer pra vocês o passo a passo do pé do vaso. Aí, com essas 3 peças junto com o pé do vaso, deu 878. Se eu for fazer, por exemplo, o porta-papel higiênico pra complementar esse jogo e fica com as 4 peças, olha só. Ele vai ficar aproximadamente aí 1,20 kg, né? Pra mim, eu acho que tá bem econômico, né? Porque às vezes tem jogo de banheiro que gasta bem mais. Então, assim, é o peso que deu esse aqui se eu fizer com as 4 peças, tá certo? Em relação a valor, aqui na minha cidade eu tô vendendo esse joguinho aí no valor de R$ 90, tá bom? É o preço, assim, o barbante aumentou bastante, né? Então, infelizmente, a gente tem que colocar isso nas nossas peças. Então, eu tô pedindo um valor de R$ 90 no joguinho. Agora eu vou abrir pra vocês verem aqui, cada um, pra vocês verem como que ficou, tá? Como eu falei, é um jogo em que vocês podem usar várias cores, né? Pode trabalhar com as sobrinhas de barbante aí. Quem é que não tem uma sobrinha de barbante em casa, né? Então dá pra usar. Aqui, como vocês podem ver, eu fiz com 2 square, né? Mas você também pode fazer com mais square. Mas só que o que acontece? Se for fazer com mais square, aqui eu fiz uma mudança aqui, tá vendo? Porque lá no passo a passo não tem essa carreira de ponto alto aqui. Essa aqui eu fiz
para ficar um pouquinho maior. Se você for fazer com mais square, eu só te peço para olhar aqui, ó. Essa carreira aqui, ela tem que ser sempre par para dar certinho com o bico de acabamento. Se essa carreira aqui der ímpar, se você contar aqui e der ímpar, provavelmente não vai dar certo o bico de acabamento. Então, se você for fazer maior, só preste atenção nessa dica, tá bom? Que esses bloquinhos de 3 pontos altos aqui, ela tem que dar sempre par, tá certo? Então, esse é o tapete da pia, tá bom? Como eu falei com vocês, esse aqui eu fiz um pouquinho maior, tá bom? Porque tem cliente que gosta dele um pouquinho maior, tem cliente que gosta menor. Então, aí aqui, antes de chegar lá, eu fiz aqui e fiz o ponto alto, tá bom? Aí ficou assim. Mas isso aí, vocês podem... Como já tem um passo a passo aqui no canal, o passo a passo é só uma base. Aí você vai fazer o seu da maneira que você quiser, né? Aqui, a redinha aqui, ó. Deixa eu desamarrar aqui que eu apertei um pouquinho. Pronto. A redinha aqui, eu fiz um pouquinho diferente nessa aqui do passo a passo, tá? Essa aqui eu ensino no jogo de banheiro Adriana, que já tem aqui no canal também. Eu comecei com 9 correntinhas, 8, 7, 6, 5. Quando chegou no 4, eu repeti o 4 2 vezes, depois o 3 2 vezes, o 2 2 vezes e fiz uma correntinha, tá bom? E depois trabalhei só com ponto alto. Então, essa aqui eu fiz desse jeito, mas no passo a passo, a tampa do vaso, a redinha aqui, ela é um pouco mais simples, tá bom? É mesmo pra gente poder trabalhar aí com o material que a gente tem e conseguir vender as peças com um valor mais em conta, tá bom? Não tirando o mérito, não vai ficar nada diferente, vai prender muito bem a tampa do vaso, tá bom? Só que ela é um pouquinho diferente dessa aqui, mas vai prender da mesma forma, tá certo? E esse aqui, ó, é o pé do vaso, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. O pé do vaso, eu coloquei os corações de cada lado, tá bom? Assim. E resolvi fazer o encaixe do vaso aqui, ó. O encaixe do pé do vaso aqui, tá bom? Mas aí encaixa direitinho. Já fiz ele um tamanho que dá pra encaixar. Aqui em casa tem 3 vasos diferentes. E nos 3 deu certinho, tá? Encaixou direitinho, não ficou faltando. Porque tem uns que ficam assim muito espremido, tem uns que ficam mais largo. Esse aqui encaixou direitinho. Então, assim que tiver oportunidade, eu vou trazer pra vocês o passo a passo da tampa do vaso, tá bom? Só não prometo trazer por esses dias, porque eu tô com um pouquinho de encomenda aqui. Então, tá um pouquinho complicado, tá um pouco corrido aqui, mas assim que eu puder eu trago pra vocês, tá bom? Então, o vermelho vocês já viram aqui, né, no canal, né, já tem um passo a passo aqui no canal, vocês já viram, né, que é o porta-papel higiênico, né? Esse aqui que eu ensinei no passo a passo pra vocês aí, na última videoaula, olha só. A redinha atrás é bem simples, né? Aqui eu fiz pra 2 rolos, mas você pode fazer com 3 também, o tanto que você quiser. Aí ficou assim, olha só que lindeza. Aqui eu fiz o... Eu acho que ficou muito legal, muito bonitinho esse acabamento aqui dessa argolinha. Eu gostei muito desse acabamento. Aí ficou assim. Aqui é o tapete da... esse é o tampo do vaso. Olha só a redinha atrás, tá vendo? Que ela não perde nada pra outra. Eu, na minha opinião, gostei até mais. Porque essa aqui tem como regular... Que às vezes tem tampa do vaso que é mais larga, tem umas que é mais estreita, e assim com um cordãozinho a gente consegue regular melhor, né? A cliente vai ter a opção de regular. Aqui 9, 8, 7, 6, 5, 4. 4 correntinhas. Aqui eu fiz um cordão de correntinhas, você vai fazer o tanto que você quiser aí. E fica assim. Aí a frente ficou desse jeito. Tá bom? Olha só que lindeza. E esse aqui é o tapete da pia, ó. Isso que eu falei com vocês, ó. Que essa aqui vai ser mais fácil pra mostrar pra vocês. Se você quiser fazer com mais square, ó. Tá? Aqui eu fiz com 2, né? Se você quiser fazer um tapete maior, por exemplo, você vai observar isso aqui, ó. Aqui nesse aqui eu contei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Deu 18 bloquinhos de 3 pontos altos, então deu ímpar. O bico de acabamento não teve problema, tá? Então não teve problema no bico de acabamento para fazer essa peça por causa disso, que deu certinho. Então se você for fazer o seu maior, só preste atenção nessa parte aqui, que ele tem que ficar par, tá? Não pode ficar ímpar, senão não vai dar certo o bico de acabamento. A não ser que você quer fazer um outro bico de acabamento, a não ser esse, né? Que aí você também tem a opção de fazer. Não precisa necessariamente fazer igual eu. Eu só vim trazer o passo a passo da forma que eu fiz, mas você pode mudar aí e fazer do seu jeito, tá certo?
Aí aqui também eu fiz no amarelinho. Esse amarelinho foi o que eu mais gostei. Achei que ficou legal essa combinação de amarelo, né? Fiz aqui o porta-papel higiênico, né? De 2 lugares também. Tá? O tapete tampa do vaso. Aqui também eu fiz do mesmo jeito, ó. Eu acho que fica bem legal, porque aqui pode controlar bem, né? Aí ficou assim. Tá vendo que ele é um modelo que casa bem com várias cores, né? Então aqui eu tô trazendo uma opção pra vocês de várias cores, dá pra fazer com ele, ó. Tá? Deixa eu tirar daqui. E esse aqui, por último, é o tapete da pia. Esse aqui eu fiz um pouquinho maior, tá? E fiz também na cor verde água com azul marinho. É uma combinação que eu gostei bastante também, tá? Achei que no começo não ia ficar legal, mas depois que eu fiz, eu gostei muito do acabamento, do jeito que ficou, tá? Essa combinação de azul marinho com verde água, tá certo? Aqui eu fiz igualzinho. Esse aqui, a tampa do vaso, né? Tá? Deixa eu arrumar aqui. Fica dobrado, aí depois ele dá uma amassadinha. A tampa do vaso. Aí aqui atrás, essa aqui eu já fiz para ele um pouquinho mais quadrado, porque às vezes eu tenho uma tampa aqui em casa que ela é um pouquinho mais quadradinha. Então aqui eu fiz um pouquinho diferente, mas aquela que eu ensinei para vocês aí, ela dá tanto no quadradinho quanto no redondo, tá bom? Não vai ter problema nenhum para vocês fazerem, tá certo? Aqui também é o tapete da pia, vocês já viram também dos outros, isso aqui não vai fugir muito. Eu queria mesmo só mostrar pra vocês as opções de cores, né, as combinações que eu fiz aqui. E dar a dica aí se for fazer maior, tá certo? O preço eu já falei com vocês, né, que eu tô vendendo aqui na minha região por R$90. Mas aí você vai colocar o preço aí da sua cidade, né, cada um tem seu valor. Cada um compra o barbante de um valor, então você vai colocar aí. De repente você consegue vender mais em conta do que eu. Às vezes o seu vai ficar um pouquinho mais caro, tá bom? Mas é assim, com preço mais elevado, dependendo aí do tanto que você compra o barbante. Eu tô dando aqui só a opção do que eu vendo aqui, só a noção do que eu vendo. Mas aí depende de cada um. É um jogo muito fácil de fazer, muito rápido, que a gente decora rapidinho, tá? Aí fica mais tranquilo de fazer, não é uma peça cansativa, porque ela rapidinho a gente faz. Porque a gente decora, então fica mais fácil para fazer. Tem peças que são mais elaboradas, ela demora mais para fazer, né? Essas aqui não, essa aqui já fica mais fácil de fazer, porque a gente decora ela, tá certo? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Na descrição do vídeo eu vou deixar para vocês aí o link de cada peça que eu já fiz, tá bom? Para vocês acompanhar o passo a passo, se tiver interesse, se gostou desse modelo. E vou deixar também para vocês aí a foto deles no banheiro para vocês verem como que fica, tá certo? Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele joinha para mim aí, tá bom? Que vai ser muito bem-vindo, vai ajudar muito no crescimento do canal. Deixa um comentário também o que você achou. Se não gostou também, eu respeito. Nem todo mundo é obrigado a gostar, né? Então a gente não pode ficar chateado por causa disso. Quando a pessoa marca que não gostou, é motivo de aprendizado pra gente. A gente tem que estar sempre se dedicando a fazer coisas melhores, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!